Então você tem sentido alguns sintomas físicos que parecem te dizer que você não está muito bem. Você se sente um pouco febril, alguma coisa parece não estar certa. Você vai ao médico. Lá você espera fazer alguns exames, para que ao final o médico te responda se você está ou não está doente. A gente entende muito bem essa lógica quando se trata de doenças orgânicas, mas quando se trata de saúde mental, como é que funciona? Eu recebo reiteradamente, uma das perguntas que mais eu escuto é: doutor, Tiago, isso é normal? Eu estou doente? Será que isso é um problema? Nesse vídeo eu vou abordar sobre isso, o que é o normal e o que é o patológico. Para você, quem sabe, te ajudar a ter algumas ferramentas a mais, para você refletir sobre si e, quem sabe, procurar os melhores encaminhamentos sobre o que te passa. Meu nome é Tiago Nascimento, eu sou psicanalista, eu atendo indivíduos, pessoas, individualmente, casais. E o que eu escuto muito é os relatos dos meus pacientes contando sobre diferentes situações e no final perguntando: mas eu tô maluco? É normal isso? E eu vou falar sobre isso, né? O que é o normal e o que é o patológico. Existe um livro de Georges Canguilhem, de 1943, que trata sobre isso, né? Até, o título dele é O Normal e Patológico. Desde essa época, e até antes disso, né, mesmo com Freud, havia uma investigação do que é a normalidade e do que é a doença. Vamos falar sobre isso. Essa concepção do que é normal e do que é patológico, ele veio muito numa distinção para quem tentar refazer uma ideia de que de que exista um padrão normativo. Normal tem mais a ver uma relação do que é normatizado, esperado em termos de uma sociedade, do que uma questão de doença. Então a gente vai fazer uma diferenciação em três situações: o que é saúde, o que é normal e o que é doença. Porque as questões elas se divergem nesse sentido, tá? Primeiro eu vou falar o que é essa história do normal. O normal, e aí trabalha nesse livro, e enfim, por muitos outros autores, o normal está mais atribuído ao que é esperado, dado a um contexto social, dado a um contexto psíquico, dado a um contexto em que aquela norma seja o padrão. Eu te dou um exemplo: se você pensa que se você quer ir num show de rock and roll e você está vestido de sertanejo, você não está normal, você não está seguindo uma norma em que espera-se que você se comporta, se vista e tenha os gostos que sejam esperados por aquele contexto. Nada indica e nada está dizendo aí nesse sentido que é uma questão de doença, mas sim que está atrelado a uma questão muito mais cultural, uma questão histórica, uma questão social. Então a norma ela é dita sobre uns padrões que são esperados naquela sociedade. Então, num contexto em que você vê que todo mundo esteja usando um tipo de cor e você esteja usando uma outra cor, isso não é considerado normal. Mas será que isso é doentio? Será que isso é patológico? A gente vai falar sobre isso. Então, vamos falar agora a distinção entre saúde e doença. E aí eu vou usar esses dois conceitos, tanto do Georges Canguilhem quanto o conceito do meu referencial teórico, que é de Winnicott, um psicanalista inglês que viveu até 1970 e trabalhou esse sentido de saúde. Ele tem propriamente dito uma teoria da saúde. Winnicott ele diz, e também coincide com a noção de saúde colocada por Canguilhem. A ideia é que saúde ela não é necessariamente uma atribuição da felicidade, né? E a gente está falando aqui em termos de saúde psíquica, tá? Não é necessariamente uma atribuição de estar bem, se sentindo feliz. Isso é outra coisa, não está relacionado à teoria da saúde. Na verdade, o que ele diz é que a saúde está muito mais, né, e uma vida saudável está muito mais ligada a dúvidas, a incertezas, a dias difíceis, a esforço, do que necessariamente a alegria em si. Então, se vê que alguém está alegre, não quer dizer necessariamente que essa pessoa esteja saudável. Saúde, segundo esse conceito, está mais a ver com a gente agir por criação própria, o que ele chama de espontaneidade. Espontaneidade não é confundida por impulsividade. Espontaneidade tem a ver com você agir a partir de si mesmo, ele chama de self, que tem a ver com você ter a capacidade de você fazer uma criação pessoal a partir de si. E o contrário, que seria doença, seria a partir de uma reação. Você viver uma vida com base na reação.
Eu explico melhor isso. Digamos que você trabalha num lugar em que você não tem voz, em um lugar em que você apenas segue ordens e você se vê como mais um número. Você não tem uma participação em que você se sinta pertencente àquela sociedade, àquela microsociedade da sua organização de trabalho. Ele teria a dizer que se você não tiver um senso de que aquilo faz parte de si e aquilo te define como uma identidade e você tem uma chance de ter uma criação pessoal do tipo, isso significa algo para mim, eu encontro sentido para minha vida de trabalhar com aquilo, ele vai colocar como uma reação. Se você estiver dado esse contexto, você está num contexto muitas vezes doentio, em que você não pode expressar sobre a partir de si. Então, a expressão autêntica a partir de si, ou seja, a chance de eu criar algo que tem a ver comigo, isso é atribuição do conceito de saúde. Muito diferente do que a gente pensa no senso comum em relacionado à alegria, à felicidade, né? Uma pessoa alegre e pulando e coisas nesse sentido. Isso não é a ideia de saúde. Saúde está muito mais atrelado a gente fazer a criação a partir de si. E isso envolve dores, frustrações. Uma vida autêntica, ele coloca como sinônimo de felicidade, né? Como sinônimo de saúde. Então, o caminhar do ser humano rumo à saúde tem a ver com esse processo de desenvolvimento e amadurecimento do ser. Isso é o ser saudável. E o contrário disso é o ser doentio. Então vamos voltar àquele exemplo, o ser doentio, que é a partir sempre por uma reação. Então vamos voltar àquele exemplo. Se você é alguém que gosta de sertanejo e você vai num show de rock por alguém que te convidou e tal, e você se sente que a sua expressão tem a ver com você se vestir daquela forma, é isso, né? Você pode ser considerado não normal, vestido exatamente de sertanejo dentro de um contexto de rock and roll. Você vai ser visto como talvez alguém que não é normal, dado aquele contexto, mas nada indica que aquilo seja patológico, seja doentio para você. Eu vou te dar outro exemplo que também é muito utilizado pelo professor Leopoldo Fungêncio, da USP, que o Winnicott coloca como o que é o adoecimento mental. Isso tem a ver com... Esse exemplo é muito bacana. É como se a gente usasse, né, viver em sociedade, a gente viver de uma forma adaptada. Né? Então, ele coloca, o Winnicott, que a saúde está atribuída a essa espontaneidade pessoal, a manutenção de uma parcela da espontaneidade pessoal, ou seja, a criação das próprias regras, mesmo se adaptando de uma certa forma à sociedade. E o exemplo é nesse sentido. Digamos que você vai para a praia. A roupa que você usa para ir para a praia não é a mesma roupa que você usa para ir para o shopping. A roupa que você usa para ir para o shopping é diferente da roupa que você usa para ir para a praia. É diferente da roupa que você usa para sair, por exemplo, num jantar de gala, num casamento. Cada evento, assim, nesse sentido, cada evento social requer um tipo de vestimenta próprio. E aí que tá, essa adaptação tem a ver com uma questão de saúde. Não é porque eu gosto. E aí o extremado disso pode ser considerado como doença, e ele explica o que significa, né? A expressão do verdadeiro self, ela pode ser adaptativa com relação a essas roupinhas que a gente vai usando. Ele chama isso de falso self operativo. A gente utiliza esse nosso falso self para a gente se adaptar à sociedade. Seria patológico, num outro extremo, se, por exemplo, eu quisesse ir porque eu só posso e só quero e só existo, só funciona para mim, eu ir com roupa de praia. E aí eu quero impor isso à sociedade em todas as circunstâncias. Então eu vou com a mesma roupa que eu vou para a praia, eu vou para o shopping, que é com a mesma roupa que eu vou no jantar de gala. E eu vou achar absurdo se a sociedade estiver me impondo uma coisa diferente. Esse extremo, né, que eu só posso ser desse jeito, porque este é o meu ser, essa é a minha essência, isso é uma extrapolação da questão de saúde em que o adoecimento mental está aí. Eu quero impor à sociedade essas minhas regras porque isso está muito rígido e muito inflexível. Esse tipo de situação é considerado doentia. Então a ideia de espontaneidade pessoal e a partir de si tem a ver, conversa com a sociedade. Eu não sou um ser que não vive em sociedade, um ser isolado. Então a saúde
para o Winnicott tem a ver com socialização também. Então, esses três conceitos de normal, saúde e doença envolve o meu ser e envolve o outro também. Eu só vou ser considerado normal se existir uma relação com o outro, para eu entender o que é esse normal dado aquele contexto. Saúde e doença também. Então, não dá para falar que eu sou. E aí, diferente de uma questão orgânica, né? Então, perceba, se eu tiver um vírus dentro do meu corpo e estiver me adoecendo, um exame pode fazer essa detecção desse vírus através dos sintomas e através do sangue, através de vários índices, que eu posso fazer exames clínicos para descobrir isso. Só que a questão da saúde mental, não. A questão da saúde psíquica e emocional é de uma outra ordem. Então, a tentativa de muitas vezes, muitas pessoas fazerem uma aproximação da psicologia que tem a ver com a subjetividade, com a medicina, que tem a ver com aspectos orgânicos, e sim, deve considerar a subjetividade, é muito superficial, é muito rasa, é muito problemática a gente entender saúde mental como um critério objetivo baseado nessa norma, que é o que muitas vezes a gente vê acontecendo na contemporaneidade, em que se coloca o que é o padrão de ser feliz, o que é padrão de saúde. Ou seja, você deve buscar sempre aperfeiçoamento, você deve sempre buscar o sucesso, porque o contrário disso é considerado não só como anormal, mas também como doentio e patológico. Mas não é bem assim. A gente tem que complexificar um pouco mais isso para conversar, né? Se estamos doentes, se não estamos. Então, o raciocínio atribuído mais à questão da subjetividade, se você vê que sua vida está parada, se você só age por reação e não por criação. Se você se identifica com que fazendo só as coisas dos outros ou só as coisas que você tem que fazer e não há espaço para a criação pessoal do que é seu no seu dia a dia, questione, né? Vale questionar se isso tem a ver com algo relacionado à saúde ou à doença. Vale ter esse tipo de conversa consigo para você ver se você está tendo uma vida, grandes chances de uma vida doentia, sim. E que alguma coisa precisa ser feita para que você busque o que seria mais saudável para você. Então veja que isso não é um padrão de saúde, um padrão de normal que aplica a todo mundo, porque o que é saudável para você, o que é você ter uma criação pessoal a partir de você, é diferente dos outros. Entende? Então, essa consideração de saúde, doença e normalidade precisa muito ser considerada. Isso vai para N aspectos, né? Eu vejo isso muito acontecendo com relação à educação. Porque na educação é onde que a gente vê, nas escolas, por exemplo, o que é um padrão de normalidade e que qualquer divergência em termos disso é considerada não só como anormal, mas também como doença. Se a criança com X idade não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, isso é considerado tanto anormal quanto patológico, o que é um grande problema. Nós precisamos considerar a subjetividade e considerar vários aspectos para discutir e para dizer e atribuir àquela criança se ela está doente ou não. Se ela está doente, ela sim vai precisar de ter algum tipo de encaminhamento. Se ela é normal ou anormal, bom, eu diria que se a gente desconsiderar que normal tem a ver com o contexto, aquilo que se está inserido, a gente vai considerar que quase todas as pessoas são anormais, né? Então, quando me perguntam, doutor, isso daqui, eu tô maluco, eu tô normal, é normal isso, eu tô doido, isso é um problema? E geralmente a minha pergunta é: o que você tem contra louco? O que você tem contra malucos? O que você tem contra quem não é normal? Eu adoro gente que não seja normal. Normal pressupõe seguir uma norma, uma regra em que todo mundo fosse pasteurizado da mesma forma. Isso é o doentio. Isso, ao meu ver, é viver só como adaptação e não como reação. Entendido? Espero que tenha ficado claro nesse vídeo e possa ter aberto algumas caixinhas aí para a gente poder refletir sobre esse assunto. Se você achou interessante isso que eu falei, esse é um tema que é muito caro para mim porque faz muito sentido, lida com a minha clínica, lida com as minhas pesquisas, lida com o meu dia a dia. Se você achou interessante, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com aquelas pessoas que se questionam muito se é normal, ficam se julgando normal, certo, errado, como que eu devo agir. Pode ajudar essas pessoas, pode ajudar você mesmo, espero que tenha lhe servido de alguma forma. Comente aqui o que você achou e se você tem alguma sugestão de outro tema que eu possa vir a trazer.
tá bom? Te convido também a frequentar mais esse canal, se inscreve, compartilha, enfim, todas aquelas coisas. Joia, coloca no joinha se você achou que valeu a pena. Isso é de graça para você e me ajuda para saber se esse vídeo fez sentido para você também, ok? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.